Pessoal, a gente vai começar o último dia, né? O nosso último encontro aqui desse mini curso astronômico. Então, o tema de hoje, a Laura comentou aí, é astronomia e projeto de vida, né? Só para vai tocar um pouco mais ou menos nesse assunto, só para a gente ter uma ideia aí do que quais são os próximos passos, né? O que que a gente vai fazer com essa discussão que a gente fez até agora. Certo? Então, Laura, com você aí, nosso último encontro. Isso, hoje vai ser o nosso último encontro aqui do mini curso. Então, hoje vai ser o fechamento de todas as aulas que a gente já teve. Então, a gente, para encerrar hoje, vamos falar sobre astronomia e um pouquinho também de projeto de vida, como a gente está se programando, principalmente nós que já estamos aqui, né, nos anos finais do ensino médio, e principalmente para aqueles que têm vontade de seguir na área da astronomia, na área da ciência, e conhecer também diversas áreas porque a astronomia ela se divide em muitas ramificações, então com certeza quem gosta de astronomia vai se encontrar em alguma delas. Então, para dar início, vamos começar principalmente, né, pelo que é astronomia, já que a astronomia é a ciência que estuda o universo. E ela tem essa tentativa de perceber a estrutura, a composição e a evolução que levou o universo desde os primórdios até os dias de hoje. No seu contexto histórico, por meio da observação dos céus, o homem pôde se orientar durante as longas viagens e prever épocas de melhor colheita e plantação. Mais algumas informações aqui brevemente sobre a astronomia é que, por se tratar de uma ciência vasta com múltiplos objetos de estudo e atividades, a astronomia se divide no estudo de outros ramos. Então, nada melhor do que para contextualizar aqui a parte da astronomia, a gente começar diferenciando ela, porque muitas pessoas têm essa tendência a confundir a astronomia com o estudo da astrologia. A astronomia é uma ciência natural na qual estuda os corpos celestes e os fenômenos que acontecem fora da atmosfera da Terra. Ela se preocupa com a parte da física, química e evolução desses objetos, sendo ela a mais antiga das ciências. Já a parte da astrologia é uma pseudociência, sendo a qual as posições relativas dos corpos celestes poderiam promover informações sobre a personalidade, as relações humanas e outros assuntos relacionados à vida do ser humano. Então, enquanto uma faz a parte de estudo e pesquisa desses corpos celestes, buscando descobrir informações que levariam à evolução deles, a astrologia é um campo assim de estudo, digamos assim, lembrando que é uma pseudociência, na qual estuda essa parte de corpos celestes, porém, lembrando que ela estuda isso buscando obter informações para determinar a personalidade, as relações das pessoas, como a pessoa se definiria de acordo com seu signo, por exemplo. E o que seria uma pseudociência? Pseudociência é o conjunto de teorias, métodos e afirmações com aparência científica, porém, as quais partem de premissas falsas ou que não usam métodos rigorosos de pesquisas, como é o caso da astronomia. E o que isso significa? Significa que, no caso da astrologia, ela pode ser um conjunto de crenças que, mesmo disfarçada de ciência, não tem nenhum embasamento ou quase nenhum estudo referente a ela. Porém, lá no passado, a astronomia e a astrologia já podem ter sido uma união, ter feito uma união entre elas. No seu contexto histórico, durante muito tempo na história da humanidade, o financiamento da astrologia acabou apoiando as primeiras pesquisas astronômicas, ainda que na época o objetivo tinha sido aprimorar as previsões astrológicas, ou seja, buscando essa melhora na parte da astrologia, em fazer essa previsão, acabou resultando também, consequentemente, nesse financiamento da parte da astronomia. Justamente porque naquela época, os reis e governantes poderosos costumavam empregar astrólogos na corte, os quais iriam ajudá-los a tomar decisões em seus reinos.
o que acabou impulsionando o estudo da astronomia como consequência. Afinal, acreditava-se que entender a dinâmica dos astros significaria previsões astrológicas ainda mais assertivas, portanto, mais poder para os reis. Porém, também começou a parte de ruptura da astronomia com a astrologia. Na Grécia Antiga, pensadores pré-socráticos como Anaximandro, Xenófanes e Anaximedes chegaram a especular sobre a natureza das estrelas e dos planetas que até então eram conhecidos. Já na época de Platão, foi criado o modelo cosmológico geocêntrico, que seria posteriormente aceito por Aristóteles. Esse modelo durou até a época de Ptolomeu, que adicionou informações ao modelo para assim explicar coisas como o movimento retógrafo de Marte no céu. E quando exatamente teria ocorrido essa parte de separação dessas duas áreas? A ciência da astronomia começou a se independer gradualmente da pseudociência da astrologia, somente ao longo do século XVII, justamente a época que foi conhecida como a Idade da Razão, sendo que no século seguinte, ambas as áreas já eram consideradas disciplinas completamente separadas. E para completar essa parte aqui da astronomia, nada melhor do que a gente abordar a astronomia indígena, já que é a parte que aborda a astronomia aqui, principalmente no Brasil, dos povos nativos. Então, para entender essa parte, primeiro a gente precisa saber o que são constelações, já que eram através delas que muitas vezes os povos nativos daqui se guiavam para a época de colheita e caça. Então, vamos começar aqui pela parte do que está no dicionário. Então, de acordo com o dicionário, a definição para constelação, a mais simples, seria que a constelação seria um conjunto de estrelas que formam figuras no céu. De todo modo, não está errado, apenas está bastante simplificado, já que para os astrônomos profissionais, as constelações são definidas como uma região do céu. É como se toda a esfera celeste tivesse sido dividida em regiões, e em cada região nós tivéssemos um conjunto de astros que compõem aquela constelação, incluindo a sua imagem. Incluindo aqui na parte do estelário, pelo menos pela parte do celular, a gente pode ver, por exemplo, o que seria essa esfera, que também foi abordada em outra aula. Isso aqui, basicamente, seria essa nossa esfera celeste, onde a constelação seria definida como esse conjunto que está em cada uma dessas grades, ou seja, desses quadradinhos. Então, constelação seria o conjunto dos astros que compõem cada um desses quadrados e, por meio deles, eles formam imagens. Aí, o que que era que você queria que eu mostre aqui? As constelações? Ou você Coloca a prefere primeira parte da esfera celeste. as marcações? Isso. Tá. Deixa eu aproximar aqui. Essa aqui que você estava mostrando. Tem um ponto lá em cima, que é o ponto mais alto do céu, tá exatamente acima da sua cabeça, né? Esse é um dos tipos de coordenadas que leva em conta aquele ponto lá em cima. Opa. Certo? Tem um outro tipo de coordenada, mas eu vou deixar esse aqui por enquanto, né? A gente falou isso no outro vídeo lá atrás. Então, usando essa parte aqui da esfera celeste, os povos nativos do nosso país, ele tinha um grande entendimento da astronomia e de como o céu funcionava, utilizando justamente a esfera celeste para saber as estações do ano, a melhor época para plantar, caçar e também como se localizar no espaço. Na cultura dos povos Tupi-Guarani, 4 constelações se destacavam, estando em cima da Via Láctea, as quais eram formadas não somente por estrelas, mas também pelas manchas da nossa galáxia no céu. Você quer uma... Ó, então aqui, pessoal, nesse programa eu acho que com vocês eu não discuti muito coisas que ele consegue fazer, eu só discuti o básico, que é das coordenadas, né? Eu vou apagar as coordenadas por enquanto. Ó, mas aqui tem uma...
janela de opções de visualização. Aí eu vim aqui, tem um monte de configuração aqui. Eu fui lá em cultura estelar. A cultura estelar padrão é a ocidental. Leva em conta só as constelações gregas e é considerada como padrão. Eu vou escolher a cultura estelar Tupi-Guarani. Ó. Vocês estão vendo aí na tela, né? Então vai aparecer só as constelações Tupi-Guarani aí na tela. Aí eu vou colocar aqui no botão pesquisar. Aí eu já até tinha pesquisado agora. Homem velho, né? Você quer? Ó, o homem velho não tá dando para enxergar ele agora, tá abaixo do chão. Se eu tirar o chão, vai dar para enxergar ele, mas vamos acelerar o tempo, que aí ele vai aparecer. Acho que é melhor do que eu modificar. Não, peraí. Tipo, ele tá abaixo do chão, ele não tá aparecendo ainda. Daqui a pouco ele vai aparecer. Antes que ele apareça, aí, só que eu estou voltando o tempo, tá para trás, né? Eu vou colocar aqui as linhas das constelações e os rótulos. Só para vocês verem o desenho como é que fica. Ó, tá surgindo lá. Hoje, né? Daria para ver ele no finalzinho das. Olha lá, peraí, deixa ele aparecer primeiro. Tem uma árvore na frente aí, né? Ali, ó. Hoje, às 14 horas da tarde, se não tivesse o sol, o céu todo claro, daria para ver, né? Este desenho aí. Só que à tarde o céu tá azul, né? Não dá para ver estrela nenhuma. Mas eu consigo desligar o céu aqui. Eu vou desligar a atmosfera, aí fica tudo escuro. Ó. Seria aquele desenho ali, ó. Tá de cabeça para baixo. Se eu voltar mais o tempo, deixa eu ver se ele dá uma voltinha aí. Epa, voltei. Caramba, eu acelerei demais. Mas dá para ver, né, que é um... Eu coloquei aqui as linhas dos desenhos das constelações, ó. Tá se eu... tá aqui, constelação do homem velho, né, tem aqui o rótulo, né, o nome. Se eu tirar as linhas, ó, só para tirar as linhas, ó como é que seria o céu daquela direção ali. E, só tem isso. Aí na imaginação dos tupis guaranis, eles pegam as estrelas mais brilhantes e ligam em linhas e fazem um desenho. Na imaginação deles tinha um homem velho ali, ó, tinha uma cabeça aqui e tá segurando uma coisa que parece uma bengala, né? Tipo, por isso que é um homem velho, segura uma bengala. Tipo, essa é a constelação do homem velho. Ela é formada por algumas estrelas marcantes, ó. Tem a estrela queixada da anta, estrela vespeiro, né? Que tem um monte de estrelinha aqui, ó, vespeiro, né? De abelha, maribondo, sei lá. Aí, baseado em coisas do cotidiano dos tupi-guaranis, eles enxergam objetos no céu, né? Enxergam coisas no céu. Seria isso. Só um detalhe que eu quero mostrar para vocês, ó, vejam que aqui embaixo mostra a direção. Eu estou mais ou menos na direção leste, né? Ó. É que eu desliguei o dia, né? Mas o sol está nascendo, o sol nasce mais ou menos a leste, né? Vejam que essa estrela acompanha o Sol no seu caminho. Ó. Ele nasce, as estrelas se movem junto com o Sol, né? Só não dá para enxergar durante o dia, mas elas estão lá. Ó, eu vou acelerar o tempo, vejam o que é que vai acontecer aí. Ó. Ela vai dar uma volta no céu inteiro. Deixa eu acelerar mais rápido, senão vai demorar demais. Eita, foi embora. Peraí, eu queria fazer assim. Ó. Peraí. Eu vou fixar nela. Ah, caramba. Só para não atrasar demais aí. Cadê a janela de pesquisa? Tá aqui. Aceleração do homem velho. Aí eu vou acelerar o tempo. Ó, ela nasce no leste, vai dar uma volta no céu e vai acabar mais ou menos no oeste. Ó. Ela faz o mesmo caminho que o Sol, ela seguiu o Sol no seu caminho. Então, os tupis-guaranis, eles sabem que o Sol nasce no leste e acaba no oeste, né? E tem uma estrela aí que acompanha ele mais ou menos. Então, ele chama isso de homem velho, define o leste e o oeste. Então, deixa eu colocar aqui a história dele. Os índios da etnia Tupi-Guarani, eles contavam uma história bastante interessante do que nós conhecemos e chamamos de constelação de Órion e constelação de Touro. Nessa região específica do céu, os índios Tupi-Guarani enxergavam um índio, no qual eles chamavam de homem idoso, na qual temos conhecimento atualmente como constelação do homem velho. Ao mesmo tempo que sua história é muito interessante, ela também acaba sendo bastante triste, pois esse homem velho,
teria se casado com uma índia, só que ela era muito mais nova do que ele, e esse homem velho tinha um irmão também mais novo. Então a índia acabou se apaixonando pelo irmão mais novo do homem velho, ou seja, o cunhado dela, e para que ela pudesse ficar com o irmão mais novo, a índia tentou matar o homem velho, cortando a perna dele. Como resultado, os deuses ficaram tão comovidos com essa história do homem velho que acabou colocando ele no céu. Então, no céu, observamos na região de Ório e de Touro a figura de um homem velho com uma das pernas amputadas, onde a ponta do joelho dele, que é onde está a parte que a perna foi amputada, é a estrela Betelgeuse, da constelação de Órion, que essa estrela é uma supergigante vermelha por conta da sua constelação lembrar o sangue da perna amputada. Lembrando também que na parte de constelações da parte indígena, também existem outras constelações além dessa, como por exemplo a Seriema, o Beija-Flor, a Canoa, o Jabuti, o Queixo da Anta, o Cervo do Pantanal e diversas outras, onde cada uma delas conta uma história diferente. A cabeça do homem velho é formada pelo aglomerado das Íades, o mesmo que compõe a cabeça do touro. O seu penacho é representado pelas Pleiades, e as famosas Três Marias representam o joelho do homem velho, e a estrela Saife, o seu pé, ambas da perna sadia. Um dos braços do homem velho é representado pelas estrelas que compõem o escudo de Órion. O outro braço, representado por estrelas da constelação do touro, mostram o cajado que o velho se apoiava. Vale destacar que a constelação do homem velho é uma das principais constelações para os indígenas brasileiros, pois marcam o início do verão para os índios do sul e o período das chuvas para os índios do norte. A história da anta do norte, a qual é bastante conhecida pelos índios do norte do Brasil, já que no sul ela fica muito mais próxima do horizonte. E como nós sabemos, quando alguma constelação se aproxima muito do horizonte, muitas vezes ela acaba passando o horizonte, até onde nós podemos ver. Então, acaba que em diferentes pontos, algumas pessoas conseguem ver algumas constelações, enquanto nós que estamos aqui no sul, por exemplo, não conseguimos. Já em setembro, a anta do norte surge justamente ao anoitecer, no leste, indicando uma estação de transição entre o frio e o calor. Já para os índios do sul, é entre a seca e a chuva. Ela fica completamente na Via Láctea, e nossa galáxia é chamada de Caminho da Anta por conta dessa constelação. Essa daí do homem velho, deixa eu ligar o dia. Ó, ele não daria para enxergar, né? Porque no tempo que está passando aqui é 6 da manhã. Ela só vai dar para enxergar de novo. Ó, a anta do norte está ali, ó. No horário que eu estou marcando aqui, que é 6h56 da manhã, daria para enxergar ali. Quer dizer, daria entre aspas, né? Que 6 da manhã já não dá para enxergar estrela nenhuma. Deixa eu voltar o tempo aí. E ela aparece mais ou menos no norte, né? Na direção do ponto norte. Então, se eu acelerar o tempo, dá para a gente ver o movimento que ela faz. Ó. Ela dá um giro ali ao redor do norte. Eu estou voltando no tempo, né? Está 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. Ela dá um giro ali pelo norte. 2 da manhã, está voltando. Mas deixa eu acelerar para deixar ela inteira, né? Vamos voltar ao tempo normal. 1h30, 2 horas, 3 horas. É essa constelação aí. Deixa eu tirar o chão, aí a gente consegue enxergar mais fácil se não tiver o chão. Ó. Vou tirar as linhas, ó. As linhas é só isso aqui, ó. Aí, tipo, é isso que você enxerga no céu. Só que na imaginação dos tupi-guaranis, eles juntaram os pontos ali e enxergaram uma anta, né? Vou colocar o chão de volta. Aí enxergaram uma anta, né? Seria isso, então. A parte da anta, inclusive, falando que ela seria, para os tupis guaranis, o caminho da anta, essa parte da Via Láctea, é justamente porque ela está nessa parte que fica marcada no céu, que seria a nossa Via Láctea. Então é como se a anta estivesse passando por esse caminho, fazendo esse trajeto. Veem que
O homem velho, ele nasce no leste, acompanha o sol, vai lá para o oeste, né? Então define ali o leste e o oeste. Já essa anta, ela aparece no norte, né? E ela nunca sai do norte, né? Tipo, durante a noite ela dá uma volta ao redor do norte. Tipo, ela define mais ou menos uma região norte. Só uma curiosidade. Outra dessa constelação seria a da Ema, na qual, no início de junho, essa constelação é visível no leste do céu ao anoitecer, indicando o início do inverno no sul do Brasil e o começo da estação da seca no norte. O nosso cruzeiro do sul estaria segurando a cabeça da Ema para que ela não beba toda a água da terra. Então, essa teria sido uma história na qual os índios teriam desenvolvido justamente para representar a parte da figura da constelação da Ema. Ela é formada principalmente pelas constelações de Escorpião e o Cruzeiro do Sul, além do Alfa e Beta do Centauro no pescoço, simbolizando 2 ovos que a ave teria engolido. Lembrando que eu tinha mostrado lá numa aula anterior, né? Todas as estrelas, o céu inteiro, giram em torno do eixo de rotação da Terra, né? A gente consegue ver a ponta sul do eixo de rotação. Então, tem um ponto no sul que todas as estrelas giram em torno dele. A ponta norte do eixo a gente não consegue enxergar, está lá do outro lado do mundo. Olhando daqui, ela ficaria abaixo do chão, né? Por isso que você vai ver a anta dar uma volta em torno desse ponto aí abaixo do chão. Tipo, tá por aqui assim. Mas beleza, o eixo norte a gente não vê. Mas, então vimos o leste-oeste, né? O homem velho. Vimos uma constelação que fica dando uma volta ali em torno da direção norte. Agora tem uma outra que vai voltar em relação ao sul, né? É a da EMA, né? Ó, tá lá perto da direção sul. Ó. Nesse horário aqui, eu vou colocar no horário atual. Vou botar mais para baixo aqui. Ela tá bem acima do céu. Se a gente olhasse no horário atual, daria para enxergar essa EMA branca. Ela tá lá perto do ponto da direção sul. Tá mais para sudeste, né? Dá para ver o pé da EMA aí. Aí ela fica colada na constelação do Veado, né? Fica a EMA e o Veado. Ambas dividem ali perto do sul. Deixa eu dar um zoom aqui, quer dizer, um afastamento, para ficar olhando melhor. Ó, eu vou tirar as linhas das constelações, ó. O que você enxerga sem as linhas, ó? Você enxerga isso aqui, ó. É isso que os tupis-guaranis enxergavam. Aí, na imaginação deles, eles ligam as estrelas mais brilhantes, né, para fazer o desenho. Aí eles enxergam 2 bichos aí, ó, a ema branca e o veado. Certo? Essa mancha aqui no meio é que no céu de São Paulo tem muita luz, né? Ele acaba ofuscando, não dá para enxergar. Mas no interior, numa cidade pequena, daria para enxergar essa mancha, que é a Via Láctea, né? Tipo, é a nossa galáxia. Nós estamos no meio. Do nosso ponto de vista, a gente enxerga uma mancha, tipo estamos no meio de uma pizza, né? Vamos dizer assim. Mas deixa eu só ver aqui, acelerar o tempo dela. Estamos aqui às 7 da noite, né? Deixa eu voltar no tempo. Que horas que ela apareceu? Vou voltar. Ó, todas as estrelas dão uma volta ali em torno de algum ponto acima do Polo Sul. É o eixo de rotação da Terra. Ó, 5 horas da tarde já. O Sol tá lá, o Sol vai de leste para oeste, né? Aqui não tá mostrando. Mas assim, assim que deu 6 horas e começou a escurecer, vou voltar de novo. Que começou a escurecer, ela já estava no meio do céu já, certo? No mês atual, né? No mês agora de junho. Ela, quando escurece, ela já está no meio do céu. Mas tem um mês que, quando escurece, agora que ela está surgindo. É esse mês que marca, tipo, uma época do ano aí para os índios. Então, pessoal, já a constelação do Veado, que está bem próxima da Ema, é o mais conhecido pelos índios do sul do Brasil, porque no norte ele fica muito próximo do horizonte. Em março, ele acaba surgindo no leste ao anoitecer e indica uma estação de transição entre o calor e o frio para os índios do sul e entre a chuva e a seca para os índios do norte. Como essa constelação e a da Anta são de transição, eles poderiam se preparar para a próxima estação, seguindo essa constelação. Então, o Veado, ele termina bem onde a constelação da Ema começa no Cruzeiro do Sul. E saindo um pouquinho dessa parte aqui de constelações, agora fica a dúvida para vocês, se vocês conhecem algum ramo da astronomia
além de alguns que está tendo citado aqui na tela, como a astrofísica, a cosmologia, a astroquímica, pois sabemos que ela possui diversas ramificações e todas elas, de alguma forma, envolvem a astronomia no geral. Entrando já nessa parte aqui de projeto de vida, pois, como sabemos, tem muitas áreas na astronomia, vamos começar justamente pela astroquímica e como ela teria surgido. Fazendo essa mescla da química, física e astronomia, surgiu a astroquímica, que é um ramo consideravelmente novo da ciência. E o que seria a astroquímica? Ela trata do estudo dos fenômenos químicos que se dão no espaço, assim como a constituição elementar e a evolução química do universo. Essa área da ciência pesquisa justamente questões como a origem, a formação, a abundância e a degradação de moléculas interestelares. Algumas divisões dela é que a astroquímica em geral é dividida em 3 áreas, sendo elas a astroquímica observacional, a astroquímica teórica e a astroquímica experimental. Temos também a astrofísica, que é o ramo da astronomia que estuda o universo e os corpos nele presentes por meio de aplicações das leis de física e química. Normalmente, eles utilizam alguns equipamentos para isso, como é o caso de telescópios, lunetas, radiotelescópios e telescópios espaciais. E qual é o objetivo da astrofísica? Ela tem como objetivo a determinação da temperatura, a estrutura física, composição química, a forma de geração de energia, a idade e evolução dos inúmeros corpos celestes que estão tanto quanto dentro quanto fora do nosso sistema solar. Além também da astrobiologia, que tem como objetivo buscar a existência de matérias orgânicas que originariam locais de vida tanto fora do planeta Terra, como por exemplo em Marte, que estaria sendo estudado, ou em outros planetas, e também em outros sistemas. Essas matérias podem estar presentes em nosso sistema solar, principalmente em nosso planeta, vindas do espaço sideral, ou também sendo capturadas no espaço por missões espaciais, sendo elas tripuladas ou somente por meio de sondas. A exobiologia ou astrobiologia é a ciência voltada para o estudo da origem, evolução, distribuição e o futuro da vida no universo. Sendo assim ainda um campo novo no meio científico, a astrobiologia visa entender como surgiu a vida no nosso planeta, levando em consideração aspectos e eventos planetários específicos. Também a área da cosmologia, que é o estudo das leis gerais do universo. Então, como o professor Rodolfo também citou, é uma área na qual a gente busca por muitas respostas de diferentes perguntas sobre o universo, porém, como sabemos, temos mais perguntas do que respostas. Então, ela estuda o universo como um todo, desde o seu tamanho, a sua idade, sua geometria, até a origem e evolução do universo. No passado, a cosmologia foi utilizada pelos pré-socráticos para descobrir a possível origem dos cosmos, por meio de observações e especulações. Então, não havia instrumentos tecnológicos, portanto, o que eles poderiam fazer era observar a olho nu o que estava ao seu alcance. Já na cosmologia atual, faz parte dos estudos da astronomia e da astrofísica, e diferente da antiga, a atual conta com os avanços, cálculos matemáticos e também fórmulas físicas, além de instrumentos tecnológicos de alta precisão, como computadores e telescópios. Já na arqueoastronomia, é uma área na qual estuda desde a teoria até o alcance e a prática da astronomia nas civilizações antigas. Essa é uma interdisciplina que combina com as análises quantitativas da astronomia, com foco em descrever áreas como a das ciências sociais, arqueologia, história e etnografia. Então, o que seria necessário para quem quer estudar nessa área? O observador, que é a pessoa que estaria realizando essa parte da pesquisa, necessita de conhecimentos específicos para compreender essa ciência, buscando por meio da arqueologia desvendar também histórias astronômicas. Já na última também, a radioastronomia,
que é um ramo da astronomia na qual estuda as radiações eletromagnéticas que são emitidas ou até mesmo refletidas pelos corpos celestes. A recepção dessas radiações é feita por intermédio de radiotelescópios, como, por exemplo, foi por meio da radioastronomia que descobriram a radiação cósmica de fundo, a qual havíamos citado em outra aula. E, em resumo, essa parte da astronomia utiliza ondas de rádio. Então, como podemos ver, a astronomia tem diversas áreas, desde quem gosta da parte de arqueologia, história, até para quem gosta mais de estudar as partes das leis da física, leis astronômicas, e até mesmo para quem quer descobrir vida em outros planetas, ou até mesmo descobrir a vida que já existe nesse planeta e se é possível ter em outros. E por que falar dessa parte de astrofotografia? Justamente porque eu estava conversando com o professor Eduardo e a gente está pretendendo trazer aqui para a escola, se for viável, fazer um grupo do Jedi Vieira, que foi citado também em algumas aulas atrás, que o que seria esse grupo? Seria um grupo principalmente de estudos voltado para a área da astronomia. Então, o que a gente faria nesse grupo? A gente desenvolveria parte de página para fazer divulgação do trabalho dos alunos, fazer parte de astrofotografia. Então, o pessoal que fizesse parte do grupo de astrofotografia poderia começar a desenvolver, tirando fotos, principalmente de dentro de casa. Então, a gente, por exemplo, da nossa janela, quando não tem tanta poluição luminosa, a gente consegue fazer ótimas fotos. Além também dessa parte de astrofotografia, teremos outras oportunidades, como, por exemplo, a do caça-asteroides, que muitas pessoas se inscreveram, e também já foi feita a seleção de algumas, então, por enquanto, ainda está aberta a parte de inscrição, mas já temos praticamente uma equipe já formada, já com pessoas selecionadas, e também para aqueles que não foram selecionados, que querem continuar seguindo na parte de astronomia, desenvolvendo projetos, tem o grupo da OBA e da MobFog, por exemplo, que é um grupo de estudo dessa parte de astronomia, se preparando justamente para a parte de Olimpíada. Além também que a gente vai estar selecionando alguns voluntários, quem queira se voluntariar para participar dessa parte do site do Jedi Vieira, além também do Bramon, que seriam pessoas para ir para a Febrace. O Bramon seria uma parte de estudos da parte de cometas, por exemplo, e fazer nessa parte de pequenos meteoritos e estudando eles, que normalmente, durante as chuvas, por exemplo, eles caem durante a noite no telhado das nossas casas ou até mesmo na laje. Então a gente consegue ter contato com essas mini pedrinhas. E o pessoal também que quiser continuar se inscrevendo, continuar participando, por exemplo, e treinando da MobFog para participar de outras Olimpíadas também, justamente desse lançamento de foguete. Esse ano foi realizado alguns na escola, então os alunos desenvolveram os foguetes, fizeram os lançamentos, juntamente com o professor Eduardo. Então a gente vai estar aqui deixando diversas oportunidades abertas para que a gente continue fazendo essa parte fora do mini curso, já que hoje ele se encerra, mas para que todos saibam que tem muitas outras oportunidades vindo aí, para que a gente continue seguindo nessa parte de astronomia. Beleza, então foram... O principal aqui desse curso, né, foi a questão do caça-asteroides, né? Tipo, ela já está escolhendo aí algumas pessoas para montar esse grupo e são vagas limitadas, né? Infelizmente lá o IASC, né, o Ministério da Ciência e Tecnologia também, que tá meio fazendo uma parceria, não aceita grupos ilimitados, né? Tem uma quantidade máxima de pessoas. Aí beleza, mas como tem muitos inscritos aqui, tem esse outros monte de atividades que ela falou, né? Então tem astrofotografia, tem essa questão do Bramon, acho que teve uma pequena confusão, Laura. São duas coisas, na verdade. Tem os caçadores de meteoritos, que são pequenas pedrinhas, que você procura essas pedrinhas, que são asteroides, né, que conseguem chegar ao restinho deles aqui na Terra, aqui no chão. A gente caça eles com ímãs. E aí eu posso comprar pela escola ímãs e distribuir alguns, e o pessoal começar a caçar uns pequenas pedrinhas aí que grudam no ímã por aí. Isso é uma coisa, é o caçadores de meteoritos. E tem o Bramon, que é tipo o que o professor falou, né? O professor Rodolfo falou, que é uma câmera de monitoramento que fica observando as estrelas cadentes, né? Que são
os meteoros, né, que passam aí pela Terra. E aí tem que instalar essa câmera, tem que ficar, e o computador tem que ficar ligado 24 horas lá na escola, então tem um grupo da Bramon, então tem os caçadores de meteoritos e tem os observadores de meteoros. Então, é uma coisa que dá para a gente participar também, já vão pensando aí quem está interessado. Já foi 2, né? Astrofotografia, 3. E tem OBA e Mobifog, que são umas 2 coisas, assim. Certo? Então tem um monte de coisa aí, teve um que se interessou em todos aí. Mas aí, assim, eu participa no que você conseguir, certo? Também vocês têm um monte de outras coisas também para fazer, tipo, não vão se desesperar também, se sobrecarregar, né? Mas o que vocês conseguirem participar, tá ótimo, certo? E tudo isso, eu falei 6 coisas, né? E o caça-asteroides é o mais importante, que foi o objetivo principal aqui. Mas tudo isso está integrado no que a gente chama o Jedi Vieira, né? Que é a sigla lá que eu vi no livro do professor Rodolfo, né? Jedi lá é um trocadilho com Star Wars, né? Jedi. Mas é Jedi com G aqui, né? Grupo de Estudo e Divulgação da Astronomia Interdisciplinar, que envolve várias coisas. Beleza? E então todas essas atividades integrariam esse grupo. Inclusive a gente está precisando de voluntários para fazer uma página, né, um site aí, e ficar postando algumas coisas lá e tal. Pode até ser uma página de rede social, né, Laura? Talvez dê menos trabalho. Aí a gente tem que decidir aí, mas precisamos de voluntários para estar ajudando nisso daí. Mas o Caça-Asteroides, que é o primeiro deles, né, que vai sair daqui. É que o pessoal que quer participar do Caça-Asteroides estaria lá para fazer descoberta de novos corpos rochosos, no caso, descobrindo novos asteroides. Além do que, no final, todos aqueles que estiverem participando vão receber o certificado, tudo certinho, da NASA, do IASC e também do MCTI. É que quem estiver participando e for de fato participar do Caça-Asteroides vai estar participando também concorrendo em grupo, onde o nosso grupo precisa encontrar a maior quantidade possível de asteroides. Então, a gente vai precisar que todo mundo que estiver participando se empenhe bastante, se dedique bastante, para no final a gente conseguir receber as medalhas e conseguir fazer uma pontuação boa nessa parte de caça a asteroides. Eu vou abrir lá um formulário no Classroom sobre o Jedi Vieira, para quem quiser se inscrever. Vou colocar lá as opções, então vocês podem escolher se quer participar da parte de voluntariado para desenvolver junto com a gente a página. Para quem quer fazer astrofotografia, para quem quer fazer essa parte de monitoramento e todas as outras opções aqui que nós citamos. Chegamos aqui no final, né, dessa primeira jornada aí, foram 8 encontros, né? O primeiro teve um problema aí de um desencontro aí, né? Uma emergência, acabou sendo mais para recados mesmo, mas a gente teve esses 8 encontros aí e finalizamos essa primeira rodada, né, vamos dizer assim, de discussão, porque agora a discussão vai se diversificar em várias outras atividades, né? Mas pelo menos a gente fez uma discussão básica que vai servir para tudo, certo? Os vídeos vão ficar disponibilizados aí para vocês reverem a hora que quiser, quantas vezes quiser. Tem uma série de materiais lá que a Laura foi postando ao longo do tempo, né? Seja dos links dos PDFs das apresentações, seja material extra, tem até livros. Então tem muito material aí que vai ficar para sempre, né? Pelo menos por um tempo limitado aí no Classroom de vocês. Para servir de apoio aí para os nossos próximos desdobramentos, certo? Então, aguardem os comunicados do pessoal do Caça-Asteroides, cada um que vai receber um e-mail, ou mesmo no privado, no WhatsApp, mas a gente vai entrar em contato com todo mundo. E esse é o primeiro, né, o mais imediato. E os outros também, a gente vai ter formulário aí, a gente vai ficar entrando em contato com todo mundo. Beleza? Então, agradeço aqui todo mundo que acompanhou a gente aqui até o final, né, que esteve presente aqui nas reuniões, ou que assistiu sempre depois, né, via remoto mesmo. E é isso. Parabéns a todo mundo aí pelo esforço, pelo empenho. E agora vamos tentar fazer aí esse Jedi Vieira, né? Vamos tentar aí ver se dá certo para a gente conseguir fazer esse grupo. É isso. Parabéns aí para todo mundo.